Bom, tudo certo então? Bom, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Marcelo Bos Fabris, eu sou bolsista do Programa de Educação Tutorial do Direito da UFSC, o PET. E hoje, em nome do programa, eu vou fazer a mediação desse evento. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela participação de todos que estão acompanhando a live. Como a gente bem sabe, desde março de 2020, a Universidade Federal de Santa Catarina suspendeu as aulas presenciais devido à pandemia do Covid-19. Ainda que parte das atividades acadêmicas e administrativas tenham se mantido, passou-se, desde então, a discutir a possibilidade de retorno das aulas nos cursos de graduação e pós-graduação através de plataformas de ensino à distância, solução que foi amplamente utilizada e já está sendo empregada pelas instituições de ensino superior privadas. Nesse cenário, o PET de Direito da UFSC entende que a escolha pela implementação do ensino à distância na UFSC, ainda que de maneira emergencial, não pode estar desvinculada do papel de uma universidade pública e das particularidades que envolvem a universidade pública. Por isso que é imprescindível que nesse momento, para além da defesa da manutenção e do acesso dos alunos às aulas, a gente discuta também a qualidade do ensino que vai ser prestado. Dessa forma, os processos de precarização, sucateamento e privatização das universidades brasileiras não podem ser desprezados nesse debate. Não se deve esquecer que há menos de um ano, muitas instituições federais estiveram na iminência de fechar suas portas, não por causa de uma pandemia, mas por causa dos cortes no orçamento e nos contingenciamentos sucessivos que praticamente estrangularam o orçamento das universidades federais. Esse é o contexto. Então, é por isso que o PET entende que nesse momento é importante a gente trazer à tona o debate sobre o ensino à distância e quais são as possíveis relações do ensino à distância com a precarização do ensino superior, do ensino universitário. Para isso, o PET está fazendo esse evento e convidou a professora Laila Galvão para fazer com a gente esse debate tão necessário. A professora Laila é professora do curso de Direito do Instituto Federal do Paraná e doutora em Direito pela Universidade de Brasília. Também para falar desse assunto, nós convidamos o nosso professor tutor, o professor Diego Nunes, que é professor em História do Direito na UFSC, na graduação e na pós, e tem doutorado pela Universidade de Macerata, na Itália. Bom, antes de passar a palavra para a professora Laila, eu gostaria de salientar que quaisquer perguntas ou participações serão anotadas, serão feitas por meio dos comentários aqui embaixo e serão anotadas para que ao final das palestras, das exposições, a gente possa repassar as perguntas para a professora Laila, dependendo do tempo que a gente tiver, tá certo? Então, nesse momento, eu vou chamar primeiro o professor Diego Nunes, que vai fazer uma fala de introdução, e depois passaremos a palavra para a professora Laila. Certo. Agora só um instante. Certo. Aguardar o professor. Aí. Boa noite, professor Diego. Passa a palavra agora ao professor. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa noite para todo mundo também que já chegou por aí, quem vai chegar depois também. Para quem não me conhece, sou o professor Diego, da UFSC, sou tutor do PET.
né, e com bastante alegria, mas também preocupação, especialmente por conta daquilo que o Marcelo disse, é que nós organizamos esse evento. Tá? Então, a ideia é um pouco nós discutirmos esse tema da educação à distância e da precarização do ensino, justamente a partir das nossas perspectivas, né? Especialmente a maioria de vocês enquanto alunos, mas também nós aqui enquanto professores, eu, professora Laila, professora Marília estava ali também, não sei se tá ali, professora Marília, professor Sartotti da Unisociesc. Então, a gente tem perspectivas diversas, mas vai estar todo mundo no mesmo barco, né? Alguns nas instituições privadas já se encontram nessa situação e em breve nós também aqui na perspectiva do ensino público. Então, é bastante importante que a gente tenha essa possibilidade de conversar. Então, coloquem as perguntas, coloquem os sentimentos de vocês, coloquem as dúvidas para que a gente possa conversar. Se sobrar um tempinho, lá no final, a gente pode, de repente, retomar e conversar um pouquinho sobre, por exemplo, como que a UFSC está planejando essa volta, para a gente também ter uma expectativa acerca dessa realidade e também já pensando o quanto, né, precário, né, estará esse nosso retorno. Então era isso, Marcelo. Obrigado aí pela oportunidade. Vamos escutar a professora Laila, que é a nossa convidada de hoje. Ok. Obrigado, professor, pela fala. Certo, agora vamos chamar a professora Laila. Só um instante. Vamos aguardar. Boa noite, professora Laila. Tudo certo agora? Passa a palavra para a professora para fazer a sua explanação. Obrigada, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Aqui sim. O som está saindo. Obrigada, Marcelo. Queria agradecer muito, Marcelo, a Ana Beatriz, todos os integrantes do PET, o professor Diego também, que é um grande parceiro aí também da área da história do direito. E fico muito envaidecida com esse convite, eu sou muito fã do PET. Eu fiz muitas coisas durante a minha graduação. Eu fiz centro acadêmico, PIBIC, participei de vários grupos de pesquisa, mas não, o PET foi formado quando eu já estava no final da minha graduação aqui na UNB. Então, acho que é uma das coisas que eu lamento não ter participado na graduação. E eu tive o prazer também de participar com vocês em 2017. O PET me convidou para participar de um evento sobre universidade e resistência em 2017, que eu participei de uma mesa com o professor Nildo Ourix. Foi um debate muito rico e, assim, estou sempre disponível para o que vocês precisarem. Eu sou muito entusiasta desse modelo do PET e também muito apaixonada por esse tema da educação. Meu doutorado aqui na UNB foi um pouco sobre história da educação nos anos 30 e eu me apaixonei um pouco por esse tema e agora eu estou, inclusive, estou licenciada do Instituto Federal do Paraná e estou fazendo mestrado na área de educação profissional tecnológica aqui no Instituto Federal de Brasília, porque é realmente um tema que me encanta bastante. E a gente tem esse desafio enorme aí de falar sobre ensino à distância, nesse contexto também de pandemia, e sobre a precarização do ensino superior no Brasil. E eu gostaria, assim, de fazer uma fala primeiro, um pouco mais geral sobre o panorama da educação que a gente tem no Brasil hoje, de forma ampla, não só do ensino superior, para a gente contextualizar um pouco. E aí depois entrar um pouco nesses detalhes sobre os problemas e possibilidades da EAD, né, da educação à distância. Eu estou escrevendo, inclusive, um artigo com um colega meu. A gente está pensando em escrever uma história recente da educação brasileira, desde a década de 80, ali, na época da constitucionalização, da Constituição de 88, até os dias atuais. E a gente está escrevendo ainda, então não posso... assim, a gente não tem ainda todo o argumento formulado,
mas a gente tem pensado bastante sobre alguns paradigmas que foram se transformando com o passar do tempo. Então, não vou poder entrar em muito detalhe, mas de forma rápida, a gente tinha ali na Constituinte de 87 e 88 um movimento muito forte pelo direito à educação, pela constitucionalização do direito à educação, não que isso fosse, né, uma exclusividade da Constituição de 88, mas essa ideia da educação como direito veio muito forte, e também a ideia de gestão democrática nas escolas, enfim, uma série de conceitos e movimentos sociais envolvidos nesse processo que foi bastante rico, né? Inclusive, se a gente pode até estender um pouco depois da Constituinte, um movimento também por inovações pedagógicas, uma leitura aí forte também de Paulo Freire, que é um nome um pouco, né, que assusta as pessoas hoje em dia. Muitos debates sobre inovações pedagógicas. E aí a gente depois veio num processo, já nos governos FHC e principalmente nos governos Lula, de intensificação do problema do acesso, né? Priorização do problema do acesso à educação. Então, foi investido muito dinheiro nessa área e houve quase que como um consenso entre políticos de diferentes vertentes ideológicas de que o acesso à educação era um problema prioritário no Brasil. E aí investiu-se bastante nisso. A gente teve realmente incorporação de vários grupos e o acesso não só em abertura de novas vagas para alunos desde do ensino básico até o ensino superior, mas também em dar as condições para o aluno permanecer, né, na escola. Então, investir em transporte escolar, em merenda, alguns auxílios também para os estudantes. Isso foi feito em larga escala nesse período. Aí, já no período Dilma, vamos dizer assim, isso tudo, a gente está falando em grandes paradigmas, né? Claro que esses processos têm idas e vindas também, mas a gente entra num momento em que o discurso da gestão ele ganha muita força, né? Então, o discurso sobre educação se encaminha para um lado de que não necessariamente o nosso problema seja uma falta de recursos, mas às vezes esses recursos não são bem gastos. E aí você tem uma incorporação de um linguajar bastante gerencial, de metas, resultados, avaliações, etc. E isso é incorporado desde o ensino básico até o ensino superior com muita força, né? E nesse contexto, a gente tem também um panorama também da educação privada no Brasil que se transforma significativamente. Então, você passa a ter grandes grupos, né, multinacionais, de capital aberto, muitas vezes, que atuam na área da educação, começam a ter lucros altíssimos nesse período. Então, a gente não está falando mais daquela escola particular, pequena, ou daquela faculdade privada, católica. A gente está falando de grandes conglomerados, né, que têm um capital, estão envolvidos de forma muito direta com o capital financeiro. Então, é um novo mundo, né? É uma nova situação que se coloca para a educação, e isso traz uma série de dilemas e de problemas também. Aí a gente entra no governo Bolsonaro, que a princípio a gente poderia até pensar que a gente teria um certo modelo diferenciado. A gente tem, por exemplo, um dos carros-chefes aí da área de educação do governo Bolsonaro seriam essas escolas cívico-militares, etc. Mas, no fundo, se a gente vai analisar, não deixa de ser um pouco mais do mesmo, que é a reprodução do dualismo que a gente tem na nossa educação, né? Que é uma educação diferenciada para a elite e para a população mais pobre. Então, na verdade, tem até um texto que eu gosto muito de um sociólogo que chama Paulo Freire para os ricos e Bolsonaro para os pobres. Porque, no fundo, as escolas mais de elite, essas que vocês, né, pagam-se uma fortuna ali a mensalidade, elas se utilizam bastante das metodologias ativas para criarem, né, a proposta é criar grandes líderes, pessoas criativas, empreendedores. E o ensino público, né, de massa, é um ensino militarizado, com gestão compartilhada, que é aquele ensino que você tem, na verdade, um adestramento do aluno, né, a disciplina intensa, etc. E um confronto também desses grupos mais
filantropia educacional, esses grupos, essas fundações que atuam bastante na área de educação e que têm esse discurso gerencial muito forte, em choque com o governo Bolsonaro, criticando bastante Weintraub. Mas se a gente vai no fundo também, se a gente aprofunda um pouco essa questão, a gente percebe que, por exemplo, o Weintraub, né, o MEC, foi responsável pelo Futurice, né, que vocês devem ter discutido bastante à época, que não deixa de ser também um projeto de privatização, né, de financiarização e fundos privados que se articulam com a universidade pública. Então, às vezes, se a gente lê as notícias, parece que há um grande conflito entre esses grupos, né, entre o governo Bolsonaro, os ideólogos mais próximos ali do Olavo de Carvalho e essas fundações, esses grupos filantrópicos que têm essa linguagem gerencial muito forte, né? Parece que há um contraponto, mas a gente, no fundo, a gente percebe que o MEC continuou nessa toada, né? De, por exemplo, lançar o Futurice, né? Que caminhava também nesse sentido da privatização, mas uma privatização às vezes um pouco mais sutil do que o modelo que a gente está acostumado, que é a completa privatização. Às vezes a privatização, por exemplo, no ensino básico, se dá muito pela compra de material especializado, material didático, ou de alguns pacotes, ou compartilhamento de gestão também com algumas entidades privadas, enfim. Esse é um tema mais complexo. E aí a gente entra no tema da EAD, que eu acho que é a nossa discussão agora, que é mais urgente. Não tem como a gente falar da EAD sem contextualizar esse momento que eu falei, quais são os debates que estão colocados na educação, e essa questão da financiarização, que eu tinha mencionado. Porque a gente percebe que na última década, a gente teve um processo muito intenso de financiarização da política social, muito intensa, né? E óbvio que isso atingiu a educação também, né? E aí, além disso, a EAD tem tudo a ver com esse processo. Porque se a gente pegar o FIES, que é acho que o exemplo clássico, né? Que é o Fundo de Financiamento Estudantil, que é o modelo clássico de financiarização da educação, né? Você contrai um empréstimo para poder financiar um curso de graduação, um curso no ensino superior. O FIES, a bolha ia estourar em 2015, né? Criou-se uma bolha ali do FIES, o FIES estava em crise em 2015. E qual foi a forma dessa bolha não estourar, né? Qual foi o caminho que se encontrou ali para essa bolha não estourar e dar seguimento ao FIES? Foi ampliar ainda mais a utilização de EAD no ensino superior privado para dar conta da margem de lucro desses grupos e dessas empresas, dessas universidades privadas. É muito claro isso, não tenho como projetar aqui, mas se vocês pegarem um gráfico, tem um gráfico que mostra o número de matrículas, isso com base no censo do INEP. O número de matrículas presenciais e EAD no ensino superior no Brasil. E esse número, claro, ali na era Lula, ele aumenta significativamente, né, até pela expansão das universidades, o ProUni, então o gráfico, assim, na era Lula, ele aumenta significativamente, mas depois ali, a partir de 2005, a gente tem o início ali das matrículas em EAD, né, ensino superior EAD, e depois de 2015, como eu falei desse problema do FIES, a gente tem um aumento enorme das matrículas EAD e as matrículas presenciais têm caído. Desde 2015 elas estão decrescentes. E a única é a EAD, as matrículas em educação à distância, que tem mantido o crescimento das matrículas em ensino superior no Brasil, tá? E o crescimento é altíssimo, tem sido 15% ao ano. E eu não vi, eu não tenho dado do ano passado ainda, mas eu imagino que tenha aumentado ainda mais, porque o governo Bolsonaro tem flexibilizado ainda mais as regras para EAD no ensino superior. Então, isso tudo para manter as margens de lucro desses conglomerados educacionais que atuam na área privada. E não se enganem, isso
só se dá por uma forma, precarização das condições de trabalho do professor, né? Às vezes, você, nesses métodos de EAD, você consegue reduzir a quantidade de professor, você não tem encargos trabalhistas, você às vezes coloca robôs para corrigir provas, faz tudo de forma muito massificada. Então, a garantia da margem de lucro desses conglomerados educacionais se deu muito em função da expansão da EAD, e isso tem tudo a ver com a precarização também da força de trabalho do professor, né? Então, e a gente teve também, que eu acho que é importante salientar, como eu falei, o ensino de educação à distância, a gente tem desde 2005 uma portaria que tratava disso, mas em 2019, né, já no governo Bolsonaro, a gente teve uma portaria do MEC que ampliou a possibilidade de EAD nos cursos de ensino superior, que antes eram limitadas a 20%, né? E agora podem atingir até 40%. Então, a gente já está num ponto em que havia muita discussão também como é que todos os cursos que queriam ter ensino híbrido, né, mesclado, presencial, com aulas à distância, com ensino à distância, eles acabavam usando tinham que se registrar no MEC como EAD, porque o limite de 20%, né, era um impeditivo para isso. Mas agora que a gente tem esse limite de 40%, você pode ter um curso que é 40% EAD, 60% presencial, e ele está registrado como um curso presencial, né? Então tem muita, assim, e eu estou falando isso nesse momento, a gente não sabe qual é o próximo ministro, o que vai acontecer no MEC, né? Tudo está muito incerto também. E aí, eu queria também chamar a atenção para algumas questões que eu vejo todo esse debate que a gente está tendo sobre educação, sobre aulas remotas, etc, etc. A gente tem que ter claro que quando a gente fala EAD, muitas vezes as pessoas estão querendo dizer, na verdade, na atual crise, que é o ensino remoto, né? A gente tem, às vezes, transpor isso para uma aula online, que os alunos assistem em alguma plataforma, porque a EAD mesmo, ela é uma metodologia própria, que tem que ser planejada com antecedência, que não é a mesma coisa de você reproduzir uma aula presencial para uma aula online. A gente acha que é algo que vai ser menos custoso, né? Porque você tem plataformas online, mas a princípio, se a gente for analisar bem, é porque isso é muito feito por algumas instituições a toque de caixa de forma, como eu falei, precarizada. Mas você precisaria, para uma EAD de qualidade, um grupo multidisciplinar, né? Você precisaria de um professor, de um técnico em informática, de um designer, de um tutor, um professor que atuaria como tutor, de um professor conteudista, eventualmente de pedagogos. Então, você precisaria de uma equipe multidisciplinar para montar essa metodologia. E também pensar que ela é muito mais complexa do que simplesmente você pegar um ambiente virtual, por exemplo, né, os AVAs que eles chamam, os ambientes virtuais de aprendizagem, e sair depositando um monte de texto, um monte de vídeo e achar que tudo bem, você cumpriu o seu papel como professor e você ensinou. É muito mais complexo do que isso. Você tem que realmente planejar, né, saber dominar esses recursos tecnológicos, montar, pensar o curso, ter uma equipe que atua, como eu falei, uma equipe multidisciplinar. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa diferenciação e saber que, às vezes, o que está sendo feito, óbvio, é uma crise que ninguém esperava, mas é um ensino remoto, algo paliativo, né, para tentar, assim, minimizar os efeitos desse problema, mas que a gente sabe que não tem como a gente montar um curso EAD assim em uma semana. É algo que exige um planejamento muito maior. E na educação básica, gente, esse debate é crucial e é muito mais dramático, assim, muito mais dramático. Vocês não têm ideia do que a Secretaria de Educação estão enfrentando, os desafios, porque
enfim, realmente é uma situação muito complicada. E aí a gente entra também no grande debate que tem sido visto aí, as universidades têm debatido, que é a questão da inclusão digital, né? O acesso a meios, um computador, um tablet, algo que às vezes muitos estudantes não têm, ou também não têm acesso à internet de qualidade. E isso é um problema seríssimo para qualquer EAD que a gente, né, imagine aqui, que vá usar desses ambientes virtuais de aprendizagem, etc. Então, óbvio que a gente tem que enfrentar isso, né? Eu vejo que tem muitas universidades, eu não sei, talvez vocês saibam me informar melhor sobre a UFSC. Eu sei que a UFPR e tem outras universidades também que eu acompanhei que estão fazendo um esforço assim enorme para deslocar mesmo recursos para compra desses materiais, para empréstimos de computadores para alunos, para montar laboratórios que respeitem as regras de distanciamento, mas que possam ser usados pelos alunos que não têm esse material. Então, eu acho essa iniciativa muito importante, demonstra realmente uma intenção mesmo por parte dessas universidades de incluir todos e todas, né? De não deixar ninguém de fora, de tentar, nesse processo que é muito dramático, não aumentar desigualdades, mas sim reduzir. Então, eu acho esse esforço muito louvável. Mas, da forma como eu vejo, eu acho que se a gente for levar esse debate adiante, e eu já adianto aqui que eu acho que a gente, passada a pandemia, a gente vai enfrentar ainda todos esses dilemas da EAD, das TICs e etc. Eu acho que, apesar de ser muito louvável o que as universidades estão fazendo, de forma, às vezes, muito autônoma, eu acho importante que a gente perceba a relevância do governo federal, já que a gente está falando das universidades federais, para levar isso adiante, né? Pontualmente, uma universidade ou outra com seu próprio orçamento não vai dar conta de fazer uma inclusão digital ampla, de garantir internet de boa qualidade para todos. Isso precisa de um programa robusto do governo federal, de grande aporte de recursos para viabilizar isso. A gente está tendo uma discussão agora sobre o 5G, né? Isso tem impacto direto na educação, na aprendizagem, não tem como a gente fugir disso, qual modelo vai ser escolhido, por quê, como, né? A gente pode entrar aí num debate até mais extenso sobre soberania tecnológica, enfim. Então, eu acho que esse debate ele precisa ser encampado pelo governo federal, né? O governo federal tem esse compromisso. Isso eu digo, né, já que a gente está falando das universidades federais. Eu acho que isso não pode ser um programa de cada universidade. É algo muito grande, muito importante e precisaria ser levado a cabo pelo MEC e pelo governo federal. Apesar de eu não enxergar isso no horizonte, infelizmente. E a gente entra também num outro ponto, que tem um tweet, gente, que circulou, não sei se vocês viram, que nesses últimos meses, que é assim, universidade não é só aula, universidade não é só aula, universidade não é só aula. Era alguém que repetia isso. E esse ponto eu acho que é fundamental para a gente pensar também o papel da universidade pública. A aula é um espaço, né, da universidade pública. E como eu falei aqui no começo, eu me sinto, né, parte, assim, minha formação teve tudo a ver com a minha atuação no centro acadêmico, com os grupos de pesquisa, com outras disciplinas que eu fiz em outras faculdades. Então, acho que a gente tem que pensar, levar a sério esse problema de que a universidade não se reduz à sala de aula, né? Então, mesmo se a gente for pensar em um ambiente virtual, como que a gente pode dinamizar esse tipo de encontro, né? E de relações que se estabelecem na universidade. A gente sempre, vocês são bem mais novos do que eu, mas é um debate que eu sempre ouço, assim, a universidade pública ela vai perder espaço porque a tal faculdade privada
tem um prédio maravilhoso e tem não sei o quê, e por que a universidade pública, com todas as idas e vindas, né, as altas e baixas aí, de investimento, continua tendo essa posição preponderante aí no sistema de ensino brasileiro, né, e no próprio debate público? Porque não deixa de ser um espaço de encontros também, né? Esses encontros são muito ricos, mais do que, às vezes, a aula em si, a quantidade, a carga horária, mas é um espaço de encontros, de relações que se estabelecem, de vivências, e principalmente de vivências democráticas. O que eu aprendi sobre democracia na universidade, de você lidar com o conflito, lidar com quem pensa diferente, debater. Aprendi isso muito no centro acadêmico. Chegar a consensos, essa vivência, que é algo fundamental para a formação do cidadão, do pesquisador, muitas vezes você não tem numa faculdade privada que só está querendo dar ali a aula fechada, que não tem espaço para crítica, para debate, para nada. Então, a gente não pode perder isso também, que eu acho que a grande qualidade da universidade é ser esse espaço de aprendizado democrático também, né? E a gente teria que pensar, é claro que a gente está num momento de crise, a gente teria que pensar como fazer isso, né? Acho que é um dilema aí. Então, eu não quero também me estender muito para a gente poder debater. Passados esses pontos que eu apresento aí, que são problemas, eu acho, da EAD, ou da forma como está sendo discutida a EAD, eu também quero fazer aqui o papel um pouco de advogada do diabo, para a gente pensar as possibilidades da EAD, né? Eu não sei se vocês, provavelmente vocês, quem é do direito aqui já ouviu falar, ou conhece mais a fundo ou menos a fundo, mas o Direito Achado na Rua, que é um projeto que tem o Roberto Lira Filho, o professor José Geraldo, criado aqui na UNB, mas que, né, tem ramificações aí no Brasil inteiro, eu acho que é conhecido nacionalmente. O Direito Achado na Rua, ele surgiu como ligado não ao Centro de Educação à Distância da UNB, porque eles faziam fascículos, uma série de livros que tem a introdução ao direito achado na rua, e aí tem por áreas, né, direito agrário, direito das mulheres, etc. E isso era distribuído eventualmente para movimentos sociais e para outras pessoas fora da universidade. Então, claro que isso no momento em que a educação à distância não estava tão ligada a esse debate que a gente tem hoje dos ambientes virtuais, etc. A educação à distância era realmente você alcançar pessoas que estariam, às vezes, distante, fora da universidade, ou não estariam na cidade, né, do campus universitário. Então, a EAD ela foi, em algum momento, usada, e pode ser, né, o meu ponto aqui, como instrumento também de democratização, de alcance de um maior número de pessoas. Então, pensa de novo, vamos pensar na série do Direito Achado na Rua. Você ter uma série de artigos com uma linguagem mais simples, menos juridiquês, que alcançava pessoas que lidavam com o direito todos os dias, com questões jurídicas todos os dias, que lutavam por seus direitos, que integravam movimentos sociais e que, por meio daquela série, podia aprofundar um pouco mais o debate sobre a Constituição, sobre os direitos humanos, etc. Então, eu acho que é uma possível referência para a gente pensar boas possibilidades de democratização e de acesso mesmo, de inclusão de pessoas, de maior número de pessoas por parte da universidade pública. Como eu falei aqui, já adiantei, eu acho que a gente vai, seja agora ou no horizonte próximo, ter cada vez mais forte essa ideia de ensino híbrido, né? Que é justamente você ter essa mescla ali de aulas presenciais enfim, educação à distância. E
eu posso até ser, talvez, muito criticada por isso, mas o meu ponto aqui, eu queria levantar, como eu falei, atuar um pouco como advogada do diabo. Eu acho que a gente precisa, claro, fazer a crítica, mas lidar um pouco de uma forma mais proativa e menos passiva em relação a essas tecnologias. Então, essas tecnologias, elas existem, elas são usadas, elas são importantes, inclusive, para a formação dos alunos no mundo atual, no século XXI, né? Todo mundo lida com isso no trabalho, no mercado de trabalho, etc. E eu acho que a forma como está se dando essa inclusão aí da EAD, atualmente, principalmente na educação básica, o que eu tenho percebido, é um aproveitamento por parte dessas grandes empresas, inclusive as grandes mesmo, Google, a Amazon, etc., fornecendo conteúdos gratuitos que eventualmente vão gerar uma dependência, né? E gratuitos, aspas, porque eles estão recolhendo informações e alimentando inteligências artificiais com informação de milhares e milhões de alunos, né? Então, esse é um problema dramático sobre proteção de dados também, que acho que nem me cabe aqui comentar, não é muito a minha praia. Mas a gente precisa entender essas tecnologias, se apropriar dessas tecnologias, justamente para não consumir isso de forma passiva, para ter uma postura mais crítica com o uso dessas tecnologias. Essas tecnologias não vão sumir, né? Elas estão aí, então a gente precisa se apropriar. E cada vez mais, eu imagino que a UFSC tem o Moodle, criar as próprias plataformas para justamente ter o maior controle de criação e construção dessas plataformas. Se a gente pensar que a universidade teve uma mudança aí de público também muito significativa nos últimos anos, com cotas, etc., e a gente pensar que a classe trabalhadora tem uma inserção muito maior nas universidades, a classe trabalhadora precisa se apropriar também dessas tecnologias. E o espaço para isso vai ser a universidade. Né? O problema é você fazer isso de forma crítica, não passiva, recebendo tudo gratuito e achar que está lindo. Né? E aí eu entro num outro ponto que eu acho fundamental, são dois pontos que eu acho fundamentais, que são a autonomia universitária e o experimentalismo. Então, eu acho que está sendo muito legal ver nessa crise como as universidades, cada uma tem, de acordo com a sua realidade, encontrado caminhos para lidar com essa crise, respeitando, né, ouvindo o corpo discente, o corpo docente, os técnicos, para acolher essas informações, essas opiniões. E pensar também que a universidade ela tem que ser espaço de experimentalismo, né? E a EAD pode ser esse espaço de experimentalismo. A gente não acha lindo uma aula tradicional, expositiva, né? Isso também não está no nosso horizonte como o melhor modelo de educação. Então, a EAD também ela pode reproduzir o mesmo modelo expositivo ou unidirecional, como também pode ser um espaço de experimentalismo, de diálogo, de debate. Então, usar um pouco da autonomia universitária e dar ao professor plena liberdade, né? A gente já entra aí no liberdade de cátedra, liberdade do professor, para ele poder criar e usar essa ferramenta de uma forma experimental, criativa, autoral. Né? Eu acho isso muito importante, não vi pacotes prontos. E para terminar, que eu também não quero tomar todo o tempo e poder comentar as perguntas, o ponto central nessa discussão, tem se falado muito aí de uma frente ampla, democrática, etc. Fazendo vínculo com o que eu falei no início, a gente precisa urgentemente de uma frente ampla pela educação pública. E uma frente ampla mesmo, né? Que tenha tanto o aspecto dos recursos para a educação, financiamento, né? Como que essas políticas de austeridade afetam a educação, e como que isso pode ser mortal, como o próprio Marcelo comentou, né, no ano passado, corte de verbas, como isso pode inviabilizar, né, o próprio funcionamento da universidade. Então, esse debate sobre recursos é central. A valorização do professor também nesse debate é central, né? Acho que não tem como você construir isso
Às vezes o debate é assim, o professor não sabe nada, o professor não sabe mexer, não sei o quê, não sabe... Gente, né, ao invés de crescer em cima de toda a experiência que os professores construíram durante todo esse período, durante toda a sua vivência acadêmica, escolar, e trazer isso para construir essa escola, essa universidade. Então, partir dessa convicção de que a educação pública é o melhor modelo, ficar muito atento para esses discursos, como eu falei, de privatização sutil, né? Às vezes de um discurso gerencial que diminui o papel do professor e que pouco a pouco amplia o balcão de negócios desses conglomerados educacionais muito ligados ao capitalismo financeiro, como eu falei, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Isso só vai ser barrado, como eu falei, com uma frente ampla de quem acredita, tem a convicção de que a educação pública é o melhor modelo, né? E que isso deveria ser expandido, né? A gente, no Brasil, o jeito que tá, deixar tudo como tá, não é suficiente, porque a gente tem uma desigualdade imensa. Então, a universidade pública ela é ótima, mas a gente precisa ampliar e precisa ir além, né? A gente não pode também só ficar demarcando o território. Claro que é um momento de resistência, mas a gente precisa ir além e, muito importante, criar pontes do debate sobre a universidade pública e a educação básica também. Eu acho que durante um tempo isso ficou muito desconectado. A gente precisa reivindicar a educação pública como um todo, desde lá na base, passando, né, educação básica, ensino médio e chegando na universidade, né? E tendo a convicção de que esse é o modelo que vai garantir a inclusão de todos e todas e uma educação de qualidade, tá? Sem abandonar, eu acho, as tecnologias, as ferramentas tecnológicas que a gente tem ao nosso dispor, mas utilizando elas sempre de forma muito crítica e atenta. É isso. Obrigada, Marcelo. Estou aberta aí às perguntas e comentários. Certo. Professora, muito obrigado pela fala, foi brilhante. Eu acredito que a professora conseguiu tocar em quase todos os pontos, né, que envolve essa questão, desde a questão de como o EAD já é implantado, né, em quase 40% dos cursos presenciais, já é disseminado amplamente, às vezes matérias inteiramente EAD, né, no ensino privado, por características intrínsecas, né, desse sistema, que é um sistema que pode vir a ter custos mais baixos de produção do conteúdo, né, e, eventualmente, ali possibilitar margens de lucro maiores, né. Muito embora, como a professora bem colocou, a universidade pública não é só aula, né? O PET tem esse papel de promover o ensino, a pesquisa e a extensão no curso, né? Então, para além da aula, mas é a integração com a comunidade, né? Que é representada pela extensão e a produção científica, né? Então, acredito que a professora fez bem essa pontuação das coisas que não, né, que faltam no EAD muitas vezes, e como o EAD também pode ser uma forma, né, autônoma aí também pode ser usado para coisas muito interessantes também, dependendo da utilização que a gente dá para essas ferramentas que existem, né, que estão colocadas aí. Muito obrigado mesmo, professora. Dado o horário, né, o Instagram ele tem uma limitação, o tempo da live, né, e nós tivemos perguntas bastante interessantes aqui nos comentários, então nós estamos pensando em abrir uma nova live, onde nós possamos fazer as perguntas que já foram compiladas aqui para a professora possa responder com bastante calma, né? Porque agora nós teríamos alguma coisa entre 10 minutos e, de repente, pode acabar cortando desenvolvimentos muito interessantes, né? Que podem surgir dessas perguntas. Então, podemos fazer dessa forma, professora? Tá ótimo, Marcelo, vocês que mandam. Aí eu desligo aqui e a gente abre uma nova conversa, é isso? Isso. Perfeito, professor. Isso mesmo. Então, ótimo. Então, tá bom. Muito obrigado. Até Obrigada. logo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.
Certo, pessoal, como dito, né, vai ser encerrada essa live para ser aberto outro logo em seguida, né, para que a gente possa dar andamento agora à resposta das perguntas que foram passadas. Né? Então, eu espero ver todos vocês lá. Certo, boa noite novamente, professora. Desculpe aí esse atraso, né? Que nós estávamos salvando o último vídeo, né? Mas agora deu tudo certo. Queria só agradecer de novo o convite, o professor Diego também, que tem tido aí algumas iniciativas bem interessantes na construção aí de possibilidades de uma plataforma colaborativa entre professores, algumas iniciativas muito boas mesmo, assim, eu acho que esse é o caminho. E agradecer aí vocês também, todos os integrantes do PET. Então, tá bom. Muita gente também agradece, professor, agradece a participação, as brilhantes palavras, né? E agora vamos para as perguntas. Nós separamos algumas aqui, algumas foram juntadas, compiladas, enfim, né? Tudo para propiciar um debate mais amplo, né? Mais claro. A primeira pergunta, professora, seria o seguinte: quais são as consequências mais imediatas que a professora consegue ver numa aplicação não planejada do EAD nos cursos presenciais, né? Ou seja, como uma aplicação de supetão, que muito provavelmente vai ser o que vai acontecer, né? Como as coisas têm se encaminhado, né? E a curto prazo, assim, quais consequências que a professora vislumbra nesse cenário? Tá, vou respondendo uma por uma ou melhor, né? Pode ser, acho melhor também. Tá. É muito difícil, né, Marcelo, a gente tentar imaginar quais vão ser as consequências, ou tá tudo tão incerto ainda que fazer algum tipo de projeção também pode ser um pouco inadequado. Agora é o seguinte, na educação básica, esses usos dessas plataformas, etc., sinalizam aí por um caminho bem complicado, como eu já tinha denunciado antes, né? De utilização dos dados desses alunos, de uso dessas plataformas ditas gratuitas e a criação de uma certa dependência. No caso das universidades, da forma como eu vejo, e eu acho que tem alguma divergência, e eu já li alguns textos e acho que não tem um consenso sobre isso, mas eu não vejo, por isso que eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. Eu não vejo a gente usando propriamente a metodologia da EAD, mas sim aulas, né, formato remoto, em que você, de certa forma, utiliza ali a mesma carga horária que você daria uma aula presencial, você replica fazendo uma aula online e com os alunos assistindo, podendo ser assistindo ao vivo ou um pouco depois. Mas como eu vejo, você pode até me contar melhor como é que está sendo esse debate na UFSC, mas é isso que está sendo feito. E eu acho importante fazer essa diferenciação, para a gente ter ideia mesmo, demarcar esse território de que EAD não é propriamente replicar a aula que você daria de forma presencial no formato online, né? Que tem uma série de metodologias, como eu falei, a criação de uma plataforma específica para isso e etc. Então, eu vejo fazer isso de forma não planejada, um pouco assodada, eu acho que pode ser muito negativo, né? A gente pode ter consequências muito ruins no sentido de a ferramenta da EAD, que poderia ser tão rica, né? Construir coisas interessantes, como eu falei, ser uma própria ferramenta também de experimentação na universidade, ser usada meio a toque de caixa e a gente achar que isso está, de certa forma, reproduzindo o que a gente teria no formato anterior, presencial, né? E não vai reproduzir. Então, assim, eu acho importante essa diferenciação, né? Uma coisa é a aula remota, as atividades remotas que a gente está desenvolvendo. Outra coisa diferente é uma EAD de fato planejada, pensada, com estrutura de módulos e não com o tempo de aula presencial que a gente tem 1h40, 1h50 de aula. É um pouco inimaginável pensar isso numa plataforma virtual.
Então, a gente, né, é importante fazer essa diferenciação. Por outro lado, não estou querendo ser poliana e ver o lado bom das coisas, porque eu realmente acho que essa crise tem uma quantidade imensa de pontos negativos, mas eu percebo alguns colegas muito interessados em fazer tutoriais de Moodle, em aprender ferramentas, em pensar ferramentas, coisas que eles não faziam, porque às vezes muita carga, muito trabalho burocrático, muita reunião, e às vezes você não tem tempo e disposição para seguir esse caminho. Então, eu vejo alguns colegas se apropriando, é isso que eu falo, se apropriando dessas tecnologias para pensar o seu próprio plano de ensino, como que ele poderia ser incrementado com essas possibilidades. Então, o professor ele tem um papel central, é ele que vai planejar, pensar, encaixar essas tecnologias para o plano de ensino dele, como que aquilo pode realmente né, facilitar a aprendizagem dos seus alunos. Mas isso eu vejo como positivo, assim, eu vejo muitos professores de forma um pouco forçada, mas fazendo esses tutoriais e vendo as possibilidades que esses instrumentos têm. Mas as consequências eu acho que são, a curto prazo, muito negativas. Eu acho bom a gente fazer essa separação. O que é AD, né, e o que é uma atividade remota, paliativa, né, para esse momento aí de crise. Entendo. Perfeito. Então, passando agora para a segunda pergunta. A gente está num contexto, isso até foi colocado na fala de abertura, né, ainda mais nesse governo, de uma precarização clara, né, ataques claros à universidade, à própria existência da universidade por meio do seu custeio, né. A gente, como a professora bem colocou, o EAD ele é mais lucrativo, né, à medida em que ele demanda menos, ele é mais adequado à lógica do lucro à medida em que ele tem gastos físicos bastante reduzidos, né. A gente, ano passado, estava muito em voga aquela questão do futuro, em que se procurava colocar nas universidades públicas organizações sociais que agiriam ali no âmago das universidades, administrariam as universidades, na verdade, né? E com essa lógica empresarial, né? Com a lógica do lucro. O professor entende que, aliás, a pergunta agora seria o seguinte: será que, sendo implantado o EAD agora, com todos os problemas que vai ter nessa implantação, né, com todas as dificuldades, com todas as questões, será que a gente não está dando margem a que, após a pandemia, esse sistema, em cursos principalmente como direito, em que se tem uma ideia de que, por não ter aulas práticas, né, não precisaria ter aula, né, que a aula presencial seria mais dispensável, o professor acreditaria que seria uma forma, né, algo a ser usado pelo governo para tentar baratear, passar cada vez menos verbas para a universidade pública, uma coisa que seria difundida para precarizar ainda mais a universidade pública? Será que poderia ser usado dessa forma pós a pandemia? Com certeza, Marcelo. Com certeza poderia, né? E é como eu falei, se a gente for levar a EAD a sério, na verdade, a EAD ela implicaria, em relação às universidades públicas, mais gastos, né? Você precisaria ter uma equipe multidisciplinar fazendo esses programas, tutores para acompanhar os alunos nessas atividades. Você precisaria ter inclusão digital de fato desses alunos, como eu falei, com aporte de recursos massivos, né, em acesso à internet e disponibilização de computadores, etc. Então, realmente, a EAD, se a gente fosse levar a sério, ela precisaria ter um investimento público, né, muito maior. Mas esse sistema meio precário, né, de EAD, que você às vezes faz uma aulinha ali, põe um material online e acha que isso é educação de qualidade, os riscos desse sistema, né, da gente ter uma entrada disso na universidade pública, são riscos muito grandes, como eu falei. Primeiro, a dependência dessas plataformas, que são, né, quem são os donos, são conglomerados econômicos gigantes, multinacionais, que têm seus interesses econômicos por trás. E por isso que eu acho muito importante a gente pensar
nessa autonomia, né? E questionar qualquer tipo de dependência a esses instrumentos. Outro ponto que eu acho fundamental também é a gente pensar que eu estou com alguma interferência, não sei se é aqui do meu computador, mas não sei se é o meu som. Acho que. Mas não está atrapalhando tanto, é só um. Não sei se é aqui no meu. A gente também poderia ter cada vez mais a utilização da EAD, essa venda de pacotes por empresas privadas, né? A gente tem um pacote para organizar, programar, fazer a programação desse formato de ensino EAD. E aí você tem a entrada desses grupos privados, que não é uma privatização. Você não vai privatizar a universidade, mas você vai ter a entrada cada vez maior desses grupos que tem um discurso muito bonito, né? Não, a gente tem ferramentas, a gente tem técnicos, somos entidades filantrópicas e a gente está preocupado com a educação no Brasil, etc. Então tem um discurso muito bonito e assim, convincente, mas que muitas vezes é uma entrada grande dessas empresas na universidade e cada vez mais é isso, assim, afastando também o protagonismo do professor nesse processo, né? Não, já tem um pacote pronto, o professor ele acompanha, mas isso aqui já está estruturado, a programação aqui já foi feita. E nesse sentido, paulatinamente, a gente tem como eu chamo, uma privatização sutil, né? E o risco com a EAD é muito grande. Mas assim, Marcelo, sendo bem sincera, esse risco existe de múltiplas formas. Existiu com o Futurice, em relação ao financiamento e a forma de financiamento da universidade. Na educação básica, como eu falei, tem vários meios por meio da gestão, material didático, etc. Então, assim, os riscos, eles existem, assim, e eu acho que não é só em relação a EAD, mas com a EAD esse risco é bastante evidente. Como eu falei ali no final da minha exposição, acho que a ideia é a gente sempre tentar lidar com essas tecnologias de uma forma ativa, né? Não passiva, não comprar esses pacotes, esses programas, tentar desenvolver uma autonomia tecnológica, criar formatos que sirvam à educação que a gente acredita, né? Que seja mais inclusiva, mais aberta, mais democrática. Então, acho que o caminho é esse, mas assim, vai exigir uma consistência dos movimentos que lutam pela educação pública muito grande, né? Muito grande, porque isso vai se dar, como eu falei, de uma forma sutil. Então, a gente vai ter que estar bastante atento a isso. Mas eu acho que também rechaçar de pronto qualquer uso de tecnologia, eu acho que não é o caminho. Assim, isso é inviável no século XXI. A gente trabalha o tempo inteiro no nosso computador, a gente gasta muito tempo. Eu acho que inclusive, essas tecnologias podem realmente facilitar a aprendizagem em vários sentidos, mas tendo noção de tudo aquilo que eu mencionei, assim, que a universidade também vai muito além da aula em si, né, e do conteúdo específico que é aprendido ali em sala de aula. Certo. Entendi, professora, também abriu, né, deu uma boa esclarecida, assim. A próxima pergunta seria se a professora consegue visualizar algumas formas ou estratégias para que os alunos e professores podem tomar nesse momento específico que a gente está vivendo, uma implantação forçada e às pressas do EAD, na verdade é uma transformação em aulas presenciais em EAD, né? Como a professora bem havia dito, né? Estou dizendo para o professor, grava a tua aula aí e disponibiliza lá para o pessoal. A professora vê algumas possibilidades ou estratégias possíveis de alunos e professores para se virar nesse momento específico, né? Olha, eu penso sobre isso todos os dias, Marcelo, e não tenho uma resposta fechada. Eu vejo alguns caminhos, assim, algumas possibilidades, porque realmente essas ferramentas elas podem ser úteis, né, em alguns sentidos. Então, por exemplo, essa live que vocês criaram aqui, a gente tem contato com pessoas do Brasil inteiro que estão ouvindo essa discussão. Então,
Claro que às vezes a gente tem um mar de lives e eventos online, etc. Mas, eventualmente, uma pessoa que está no interior, que às vezes não teria acesso a esses eventos, porque não reside numa capital, está podendo ouvir professores e eventos acadêmicos de altíssima qualidade, né? Isso é muito bom. Eu mencionei, eu não sei nem se eu estou falando, se eu poderia estar falando dessa iniciativa do professor Diego, que ele criou de forma assim, autônoma uma plataforma de colaboração de professores da área de História do Direito, com métodos, com textos, métodos, planos de ensino, tudo que a gente puder compartilhar e fazer de forma compartilhada, para trocar ideias e experiências que eventualmente vão poder ser reproduzidas em outras localidades. Então, né, eu estou numa cidade, o outro professor em outra cidade, a gente tem gente, né, do Ceará ao Rio Grande do Sul, e a gente pode criar essa rede e estabelecer esse contato e ter essa proximidade maior para desenvolver ideias e metodologias para ensinar história do direito, enfim. Então, acho que essas pequenas iniciativas, elas são muito interessantes, assim, muito importantes. Mas, claro que isso eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento de crise, né? Criar esses diálogos, criar esses espaços, e o ambiente virtual, ele, de certa forma, ele potencializa isso, né? Esses encontros, pessoas que residem em diferentes cidades podem se sentir mais próximas. Acho que esse é um caminho, um formato interessante, né? O que me angustia, que eu já falei aqui, é um pouco essa vivência universitária, né? Acho que quando tem esse espaço das lives, mas a gente teria que pensar essas plataformas colaborativas, encontros, porque é isso que faz a universidade pública ser tão legal, né? Esse espaço de encontro mesmo, de formação, e às vezes de conflitos. Então, como que a gente poderia, de certa forma, ter esse espaço também por esses instrumentos? Então, acho que nesse momento de crise não tem muito também o que fazer além disso, assim, da gente sair testando algumas possibilidades e tentar aproximar as pessoas. Eu acho que o caminho é esse, aproximar as pessoas que estão muito angustiadas. Então, é um caminho importante aproximar, porque a universidade também sempre foi um espaço, apesar dos conflitos e das contradições, de confraternização, de espaço mesmo de interlocução, criação, imaginação. Então, tentar, na medida do possível, reproduzir isso nas plataformas virtuais que a gente tem à nossa disposição. Mas não é fácil. Se vocês tiverem ideias também, não deixem de me mandar, porque acho que está todo mundo tentando, é um pouco tentativa e erro, assim. Mas o princípio por trás, ele tem que estar bem claro. Quem acredita na educação pública e tem por trás essa ideia de inclusão, de participação, de gestão democrática, o princípio que está por trás, ele tem que subsidiar as nossas práticas, ele tem que ser a base os princípios, eles têm que ser essa estrutura para as nossas ações, porque a gente não acredita que a aulinha ali só é suficiente para uma educação de qualidade. Então a gente tem que reproduzir isso ao máximo, assim, né? Que o caminho é um pouco esse, que eu acho que é o que o PET acredita enfim. Sim, sim. Então, acho que as perguntas acabaram, né? Elas deram uma boa ampliada assim, no debate, para esclarecer bastante coisa. Acredito que a professora respondeu magistralmente todas as perguntas. Então, nós vamos encerrar por aqui. Novamente, em nome do programa do PET, eu agradeço muito a participação da professora, superou muito as nossas expectativas essa live, tanto no conteúdo como na abrangência, né, e como isso ampliou e melhorou o nosso debate, né. Ficamos muito felizes também que teve uma participação muito, muito boa aqui do nosso corpo docente, das pessoas, né, do discente e tal. Por isso, novamente, a gente agradece a professora pela participação. Muito obrigado, de verdade, professora. E a gente convida a professora também, se quiser acompanhar nossos eventos, nossas postagens. A professora vai ser sempre muito bem-vinda também quando voltar às nossas reuniões, os nossos eventos presenciais, né?
A gente não, infelizmente, não tem como saber quando vai voltar, mas é isso. Então, muito obrigado, professora, muito obrigado a todos que nos assistiram, né? A gente vai encerrar a live agora. Obrigada, Marcelo. Agradeço a todos os integrantes do PET, professor Diego, e estou sempre... Tchau, tchau, professor. Tchau.